Rodar o elenco. Você sabe o que é isso? Quem é do futebol com certeza sabe, né? Rodar o elenco é colocar todo mundo para jogar, não ficar só com aquele time titular jogando o tempo todo. E aqui na Bahia, Bahia e Vitória fizeram muito isso sempre no primeiro semestre, né? Antigamente nem rodava, né? Botava time em reserva, sub-20, sub-18 para disputar o Campeonato Baiano. Depois que a CBF determinou que o campeonato estadual é que classifica para a Copa do Brasil e para a Copa do Nordeste, acabou o negócio de ranking, aí eles passaram a valorizar mais os estaduais. E, vez ou outra, você coloca um time em reserva, você coloca um time experimental, mas não pode ser sempre, para não dar sorte pro azar. O Vitória, nos 5 últimos anos, ficou fora da segunda fase do campeonato baiano e isso custou caro. Ele só está na Copa do Brasil esse ano porque foi campeão da Série B. Se ele não conquistasse a Série B, ele estaria fora dessa Copa do Brasil. Então o campeonato estadual tem importância, tem relevância, mas não tem como deixar de colocar times opcionais, times experimentais. E é isso que os treinadores Rogério Ceni e Léo Condé estão fazendo. O Rogério Ceni, desde o início, o Bahia começou com sub-20, só que nas 2 primeiras partidas com esse time, sub-20, com alguns reforços, perdeu para o Jequié em casa, empatou com o Atlético em Alagoinhas. E aí, rapidinho, o time titular veio, estreou, ganhou com sobra do Jacobina. E já na partida seguinte, contra o Bahia de Feira, o técnico Rogério Ceni já começou a fazer alguns experimentos. Começou a rodar o elenco. Primeiro, para conhecer e dar ritmo aos jogadores que foram contratados. Tem jogador que veio com a camisa de titular já dentro da mala, isso ninguém tem dúvida, né? Mas tem jogadores que vão ter que mostrar por que foram contratados. Eles vão ter que mostrar se eles são melhores do que o que estavam aí. Além disso, tem algumas posições, como a lateral direita, por exemplo. O Bahia tem 3 laterais direitos. Vai ficar com os 3 o tempo todo? Não vai. Vai ficar com um titular e um reserva imediato. Um terceiro vai ficar aí em segundo e terceiro plano. E aí o treinador tem que saber quem é que vai ser esse. Por isso, no sábado passado, ele deu a oportunidade a Cicinho. Ele quer conhecer melhor Cicinho, já conhece de longas datas. Só que Cicinho no Bahia não foi nem de longe o Cicinho de outros clubes. E por isso o Rogério Ceni quer ver com os próprios olhos o que é que ele pode fazer para se decidir quem são esses dois que vão ficar. E a lateral direita é só um exemplo, isso vai acontecer também em outras posições. E no Vitória do mesmo jeito. O técnico Léo Condé começou com praticamente o mesmo time que terminou o ano de 2023, que foi campeão da Série B. E o time começou bem, 4 rodadas, venceu 3 partidas, líder do campeonato com 9 pontos, o Bahia é o vice-líder com 7 pontos. Os dois vão classificar aí com o pé nas costas e chegam na final com tranquilidade. Acredito que esse ano Bahia e Vitória não vão ter dificuldade nenhuma em chegar na final do Campeonato Baiano. Mas vamos em frente, que o assunto aqui é rodar elenco. E esse rodar elenco, estava falando de Léo Condé, ele tem que conhecer os jogadores que foram contratados. O Vitória fez muitas contratações, reforçou o elenco. E esses jogadores que chegaram vão ter que ir entrando aos poucos. Como o Alejandro entrou no domingo, mostrou que é o camisa 9 do Vitória. Tem que saber os outros também, ele vai dando oportunidade. No jogo contra o Jequié já devem entrar alguns outros jogadores, Zapata na zaga e por aí afora, para ver como esses jogadores se comportam, dar ritmo a esses jogadores, para ver se eles são melhores do que os que estavam aí, porque se não for, eles vão ter que esquentar banco, não tem jeito. O técnico tem que ser justo, não é porque o jogador foi contratado que chega com a camisa de titular pronta, né? No Bahia eu falei que tem alguns casos sim, né? O jogador já veio na mala com a camisa titular, mas os 11 jogadores que foram contratados por Vitória, talvez o Luan tenha trazido já a camisa de titular na mala. Os outros vão ter que mostrar serviço para atuar. E isso é bom, esse rodar elenco é bom, é saudável, fica uma competição saudável dentro do elenco. Quem jogar melhor vai ser titular, não tem ninguém carimbado ali que tem que ser titular. Além disso, tem a questão do calendário, né? Os times baianos, no caso Bahia e Vitória, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, que começa no fim de semana, Copa do Brasil e logo depois Brasileiro da Série A. Então tem que pensar a longo prazo. Eu não posso pensar, eles não podem pensar só no jogo que vem, no jogo seguinte. Eles têm que pensar a longo prazo. E pensando nisso, eles têm que poupar alguns jogadores. Início de temporada é complicado. A preparação física está em início ainda de trabalho. Então se você força muito, você pode perder um jogador por muito tempo aí, por excesso de trabalho, excesso de jogos. Então o rodar elenco, que muitas vezes o torcedor, vem time reserva. Quando eu trabalhava
Parênteses, quando eu era gerente de esporte da TV Bahia e a gente transmitia o Campeonato Baiano, eu ficava pé da vida com essa história de rodar elenco, né? Porque o time principal dá mais audiência do que o time reserva, sem dúvida nenhuma. Mas hoje, né, que não tem mais essa preocupação, posso olhar só com os olhos críticos, eu dou razão aos treinadores. Tem mais é que rodar o elenco mesmo, pro bem do time, pro bem de um planejamento a longo prazo. É isso aí. Espero que tenha gostado. Se gostou, like, compartilha, se inscreve no canal. Se não gostou, mande pro seu inimigo para ele passar raiva. Um abraço, até a próxima.